Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo de pós-jogo para a gente falar da vitória do Arsenal para cima do Chelsea por 2-1 e esta é a terceira tentativa que faço para gravar esse vídeo. Eu acho que existe uma conspiração do Chelsea, de torcedores dos Blues, para que esse vídeo não suba, mas não tem jeito. Subiu o vídeo contra o Tottenham, subirá este vídeo contra o Chelsea também. Nosso freguês! Aliás, o Rossênior hoje fará um pedido de uma música no Fantástico. E tudo indica que ele deve pedir North London Forever. É uma boa escolha. Bom, mas vamos lá, pessoal, falar um pouquinho desse jogo, dessa vitória importantíssima do Arsenal para cima do Chelsea, 2-1. Começando pela escalação do Arsenal, Arsenal que veio a campo com Raya, Timber, Magalhães e Saliba, Hincapié na lateral esquerda, Zubimendi de primeiro volante, Declan Rice, e aí a novidade, o Eberechi Eze, mais uma vez o Odegaard não veio para o jogo, tudo indicava que o Odegaard estaria em campo, seria relacionado, mas de última hora ele acabou não ficando nem no banco de reservas. Preocupação com o nosso capitão, não tá bem, vem sofrendo muito com lesões. Vamos torcer para que o Odegaard possa se recuperar para ajudar a equipe nessa reta final. Vai ser muito importante ter o nosso camisa número 8 em campo nesses jogos decisivos, né? Ele que sempre foi um elemento surpresa do Arsenal e acredito que não será diferente se ele conseguir voltar e voltar bem. O Odegaard é muito importante e ele faz parte dessa reconstrução, desse momento do Arsenal, merece demais a conquista desse título. Eberechi Eze titular, e aí no comando de ataque Leandro Trossard, Vitor Gyökeres e Bukayo Saka. O Arsenal optou por um jogo muito mais ofensivo hoje, principalmente no primeiro tempo, pressionando demais, abafando a saída de bola do Chelsea. Já era até de se esperar que o Arsenal fizesse isso, principalmente jogando em casa. É não dar opções para o adversário, é mostrar que você é o dono do jogo. E o Arsenal fez isso por um bom período no primeiro tempo, inclusive nos primeiros minutos o Robert Sanchez quase que entrega a paçoca, ele adianta uma bola, o Gyökeres divide com ele, a bola vai sobrando para o Eze para ele chegar finalizando de fora da área, mas o próprio Robert Sanchez consegue se recuperar a tempo, dá um biquinho na bola e tira ali a chance do Eze fazer o primeiro gol do Arsenal. Depois a gente teve outras oportunidades com o Vitor Gyökeres, teve uma boa chance com o Timber também, mas o gol do Arsenal sai de uma bola parada, obviamente um escanteio que vem do lado direito do nosso ataque, Bukayo Saka cruza na segunda trave e o Gabriel Magalhães sobe de cabeça para fazer 1-0 pro Arsenal. Aliás, para fazer não, ele escora de cabeça pro Saliba fazer 1-0 pro Arsenal. A subida do Magalhães é impressionante, tá todo mundo falando sobre isso nas redes sociais, porque realmente o nosso zagueirão subiu lá no último andar. A gente costumava dizer que subia no segundo andar, no terceiro andar. O Magalhães acho que subiu no oitavo, no 10º andar para conseguir escorar essa bola para o Saliba fazer o primeiro gol dele na temporada, inclusive. O William Saliba de cabeça. A bola ainda chega a tocar no zagueiro do Chelsea, mas o gol foi creditado para o Saliba. Obviamente a bola já ia entrar para dentro do gol. Então a federação, a Liga Inglesa, deu o gol para o Saliba. Depois disso, o Arsenal ainda teve outras oportunidades, continuou mantendo um bom volume de jogo, mas não fez o gol. O time do Arsenal sempre com essa dificuldade de matar o jogo. E quantos sabem, né? Aos amantes do futebol, que o 1-0 é sempre um resultado muito ruim, um resultado perigoso, e não foi diferente, porque o Arsenal acabou sofrendo o gol de empate no último lance do primeiro tempo. O time do Arsenal cede um escanteio pro Chelsea. O escanteio é cobrado pelo lado esquerdo do ataque. O Reece James é quem levanta a bola na primeira trave. O nosso glorioso Declan Rice desvia com o braço e a bola ia para dentro do gol. Já seria um gol contra do Declan Rice se o árbitro não tivesse marcado pênalti, e ele não marcou, na verdade. Mas o Raya consegue fazer uma defesaça e mandar para escanteio de novo. Antes da gente falar do gol, que sai nesse novo escanteio, essa bola na mão do Rice, para mim é pênalti. O árbitro não marca, o VAR não chama ele para analisar o lance, mas na minha opinião é pênalti, não marcado o erro da arbitragem. Assim como no jogo de ontem entre Leeds e Manchester City, o Manchester City vencia o jogo por 1-0
e ali na faixa de 85 minutos o Leeds tem uma jogada muito parecida, o Matheus Nunes domina a bola com o braço, ele faz o movimento, né, para desviar a bola, ele amplia ali o espaço, tem o toque é nítido, é claríssimo, e o árbitro também não deu pênalti. Então, aos mimizentos, aos que hoje, né, porque ontem, obviamente, a torcida do Arsenal criticou esse lance, a gente postou, a gente comentou sobre isso. Hoje, obviamente que os rivais também iam comentar do lance do Rice. Só que, ao contrário de ontem, a gente concorda que foi pênalti, mas não foi marcado, o critério foi o mesmo do jogo de ontem. Isso precisa mudar. Isso precisa realmente mudar, porque tá ficando chato isso daí. Dito isso, na sequência, o novo escanteio que é gerado para a equipe do Chelsea, novamente cobrado pelo Reece James, lado esquerdo do ataque, na primeira trave. E aí dessa vez é o Hincapié quem escora de cabeça, sem chances pro Raya. Eu acho que por um momento ele esqueceu que era contra a meta, porque seria um golaço se fosse ao nosso favor. Mas foi contra, o Hincapié marcou contra o gol de empate do Chelsea. E eu falei isso nos outros vídeos que eu tentei gravar, que o Hincapié, ele é impressionante, ele entrega entretenimento, né? Ele é o cara que participa do jogo, ele faz gol, ele cruza, ele dá assistência, ele marca, ele corre, ele dá carrinho. Ele hoje deu um chega pra lá no Caicedo, que é folgado pra caramba, e depois tomou um empurrão do Caicedo, e olha que eles são companheiros de seleção equatoriana, mas enfim, essa áurea de Libertadores do Hincapié é muito boa, ele inflama os companheiros, né? Ele dá aquele incentivo, aquele up, né? Aquele calor no jogo, mas dessa vez foi pro lado negativo, acabou metendo um gol contra, e aí a gente desce pro intervalo com 1-1, e eu até lembrava, né, que no jogo passado contra o Tottenham, a gente também foi pro intervalo com empate em 1-1, e depois a gente volta muito melhor pro segundo tempo. A gente volta ligadaço pro segundo tempo, amassa o Tottenham e goleia por 4-1. Então a nossa expectativa era de que isso acontecesse hoje também. Mas o time do Arsenal volta muito pior pro segundo tempo. Parece que a gente sentiu esse gol e apesar de uma chance quase que nem tão perigosa assim do Magalhães, numa saída do Robert Sanchez que no rebote ele tenta encobrir o goleiro do Chelsea, não deu muito certo, ele ficou com a bola. Depois disso, o time do Arsenal praticamente não criou mais nada e tomou um sufoco do Chelsea. Tem um chute do Enzo Fernandes ali na marca de 5, 6 minutos, que o Raya faz uma grande defesa e ali já dava indícios de muito nervosismo do Arsenal. No primeiro tempo, inclusive, a gente tinha errado muitos passes, a defesa não estava se comunicando muito bem com o meio-campo, uma partida bastante abaixo do Zubimendi, do próprio Leandro Trossard. O Saliba tendo que fazer ali a função de primeiro volante quando você tinha tanto o Zubimendi quanto o Declan Rice, mas eles não estavam voltando para buscar esse jogo e entregar uma bola com qualidade para o Eberechi Eze criar. Então eu vi muita gente criticando o Eze no jogo de hoje, mas essa bola não chegava no nosso camisa 10. Não dá para querer que o Eze volte lá atrás, né, no primeiro volante, lá no zagueiro, para buscar esse jogo. Essa bola precisa passar pelo Zubimendi e pelo Declan Rice. Eu notei também um certo cansaço de ambos, então o Arteta precisa pensar em opções para que tenha um controle de carga desses jogadores. O Declan Rice, inclusive, ele sai machucado no segundo tempo. O Zubimendi sentiu um pouco o jogo. No primeiro tempo ele dá uma entregada pro Davi Raya, ele consegue dar um chutão pra frente, mas é uma bola perigosa na fogueira e que mostra uma certa desconexão, né? Uma desatenção, e isso a gente sabe o quanto pode custar caro. O Chelsea seguiu pressionando bastante o Arsenal, tendo posse de bola, não conseguia criar muitas chances, mas tinha o domínio do jogo em boa parte do segundo tempo. O Arteta, ao contrário de outros jogos, ele observando isso, ele promove uma mudança, ele coloca o Gabriel Martinelli na vaga do Leandro Trossard ainda no comecinho ali do segundo tempo. O Chelsea ainda tem algumas oportunidades, mas depois que o Gabriel Magalhães entra, aliás, o Gabriel Martinelli entra, aí sim o time do Arsenal consegue prender um pouco mais essa bola, reter um pouco mais essa posse de bola, e o Magalhães, aliás, o Martinelli, são tantos Gabriéis no elenco que a gente confunde. Mas o próprio Gabriel Martinelli, ele consegue ser esse desafogo, né? No entanto, ele promove a expulsão do Pedro Neto numa arrancada que ele dá do lado esquerdo. Ele toma o carrinho, ele cai no chão, ele levanta, ele continua a jogada, mas o bendito do árbitro, ele para o jogo
para dar o segundo cartão amarelo pro Pedro Neto e depois expulsar o jogador português. E isso foi uma coisa que irritou bastante, acho que não só eu, mas todos os torcedores do Arsenal, porque o árbitro fez isso pelo menos em 3 ocasiões. Ele parou o contra-ataque do Arsenal para aplicar a falta e aplicar um cartão amarelo. E teve uma dessas que acho que nem cartão amarelo ele aplicou. Então, o árbitro muito ruim, muito ruim. Para apitar um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro aqui, ele precisa melhorar. Bom, dito isso, o time do Arsenal ainda conseguindo dar um pouco mais de equilíbrio para o jogo, não conseguiu criar grandes oportunidades de gol, mesmo assim, numa bola parada, de novo, escanteio que vem do lado esquerdo, o Timber consegue fazer o 2-1 e trazer um pouco de alívio para a equipe do Arsenal. Acho que tirou um pouco daquela tensão, daquela pressão do resultado, do 1-1, tinha sofrido um gol, estava vendo a melhora do adversário, então acho que depois disso o Arsenal conseguiu se equilibrar um pouco mais no jogo. Não melhorou a performance, não melhorou o desempenho, mas acho que tirou um pouco daquele nervosismo excessivo que poderia ocasionar, inclusive, em erros que custassem o resultado. Não foi o que aconteceu, muito pelo contrário, no momento em que o Arsenal, ainda assim, já com 2-1 no placar, se viu em algum momento ali pressionado, com o Chelsea conseguindo criar oportunidades reais de gol. Tem um cruzamento do Garnacho que vem do lado esquerdo e a bola passa por todo mundo, ela quica na frente do Raya e ele faz uma defesaça com a mão esquerda para salvar o que seria o gol de empate. Depois tem uma finalização do Caicedo que a bola passa por cima. E por fim, no último lance do jogo, uma bicicleta do João Pedro, o Raya consegue fazer a defesa em 2 tempos, ele espalma a bola, ela sobe, vai caindo, vai entrando para dentro do gol, ela quica, o Raya consegue evitar o gol, aí ela volta pro Dilep que finaliza e manda pro fundo das redes, fazendo o gol de empate, porém, estava impedido, o João Pedro estava muito impedido, mas com esse protocolo novo da arbitragem, a jogada seguiu até ser concluída, o nosso coração quase parar, para depois o Bandeira levantar o mastro, levantar o instrumento e marcar o impedimento e dar aquela descarga, né, de dopamina no torcedor do Arsenal, aquele alívio e por fim o Arsenal conseguiu a vitória, conquistou esses 3 pontos importantíssimos para voltar a abrir a vantagem de 5 pontos para o Manchester City. O Arsenal agora vai ter muita dificuldade no próximo jogo, porque vai encarar o Brighton fora de casa, mas a gente fez o que tinha que ser feito. Fizemos o dever de casa. Não dava para esperar uma grande atuação, uma grande performance, como foi no jogo contra o Tottenham. Não dava. Porém, o time do Arsenal fez o que tinha que ser feito. Arrancou 3 pontos hoje na ponta da chuteira, na base do coração, do suor, da raça. Não faltou disposição. Se faltou genialidade dos nossos jogadores, talvez, mas disposição, vontade de vencer o jogo não faltou, porque se a gente não estava criando o suficiente para fazer gols, se a gente não estava dando um show à parte, pelo menos esses jogadores correram muito, deram um carrinho, disputaram a bola, cada bola com muita intensidade. Gostei muito do que vi, como eu disse, né, no decorrer do vídeo, talvez o Zubimendi um pouquinho abaixo, o Trossard um pouco abaixo, mas os demais com certeza fizeram um grande jogo hoje diante do Chelsea, que é um adversário muito chato, apesar do nosso bom retrospecto nos últimos jogos. O próprio jogo da Carabao, o jogo que foi no Emirates, foi um jogo muito duro, muito difícil. O jogo da ida também já tinha sido difícil. Enfim, o jogo do primeiro turno também, mas o Arsenal finalmente conseguiu vencer e venceu bem nesse sentido, né? Da raça, da disposição, garantindo os 3 pontos. Eu dizia, meus amigos, quer ver futebol bonito? Vai lá no YouTube e coloca Arsenal 2003-2004 e se divirta. Agora a gente só quer a conquista do título, a gente quer levantar esse caneco de todo jeito. Se tiver que vencer os 9 jogos que faltam com 1-0, por 1-0, com gol de bola parada, eu não vou achar ruim. Diz aí nos comentários, você vai achar ruim se a gente ganhar todos os jogos 1-0, com gol de escanteio, gol de cabeça do Magalhães,
no outro jogo do Hincapié, do outro jogo do Saliba, você vai se importar com isso? Eu não vou, tá? Muito pelo contrário, eu vou comemorar e muito, porque o que a gente mais quer é a conquista desse título que não vem desde 2003, 2004. Mas é isso, pessoal, finalmente o vídeo, acho que dessa vez vai sair, hein? Tomara que saia, porque é a terceira vez que eu tô tentando gravar, então eu peço pra você encarecidamente, meus amigos, se inscrevam no canal, ativa aí as notificações, deixa o teu comentário, o teu joinha e compartilha aí com geral, compartilha o máximo que você puder nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos de futebol. A gente só fala de Arsenal por aqui. Você vai ver, né, no canal aí que tem outros vídeos de narração que eu já fiz no tempo que eu trabalhava em web rádio, mas o foco hoje é falar do Arsenal. Nossa comunidade no Brasil está crescendo cada vez mais e eu quero ser essa voz falando do Arsenal aqui para vocês, falando de análise, mercado da bola, notícia de bastidor, pré-jogo, pós-jogo, enfim, tudo sobre os Gunners a gente vai trazer aqui no canal para vocês. Então, mais uma vez, se inscreve aí, deixa o teu joinha, uma marca de 300 inscritos e aproveitando eu quero agradecer demais a presença do pessoal que está chegando, batemos a meta de 200 inscritos há poucos dias, então fica o meu agradecimento a toda a galera que está chegando e agora rumo ao novo objetivo, rumo a 300 inscritos aqui no canal, tá bom? Quem sabe a gente chega aí até o final do ano na marca de 1000 inscritos, né? Comemorando o título do Arsenal, por que não? E quem sabe até fazendo uma live aqui de comemoração desse título do Arsenal. Mas tem muita água para rolar, faltam 9 jogos ou só 9 jogos. E aí tem a Champions League, oitavas de final, final da Carabao Cup, FA Cup, enfim, estamos na disputa, estamos na briga por tudo e vamos pra cima em busca desses títulos aí, quem sabe 4 títulos na temporada, meu Deus. Aí eu acho que os caras vão fazer uma estátua do Arteta lá na frente do Emirates. Tá bom, gente? Muito obrigado pra você que ficou até aqui, deixa aí o que você achou nos comentários do jogo de hoje. Tamo junto, bom final de semana a todos e a gente volta no meio de semana com o pré-jogo de Brighton e Arsenal, tá bom? Forte abraço a todos, valeu e até a próxima.